A nossa primeira proposta é prevenção do trabalho odontológico. Atendimento, a gente está pedindo melhor atendimento, mais atendimentos. Na prevenção, nas escolas, com palestras, os dentistas saíam a campo para trabalhar. Também, não sei se vem ao caso, mas foi o que pediram para colocar, que seja cumprido horários, porque o que a gente vê no nosso município é que alguns profissionais falta empenho, falta comprometimento. Então, que haja maior comprometimento desses profissionais no atendimento desses jovens, desses adolescentes e dessas crianças. Que seja cumprido horários, que seja cumprida metas, que seja planejado os trabalhos. Informar e conscientizar a população através de palestras, dinâmicas, acompanhamentos mensais. A gente tinha um grupo de adolescentes que sugeriu que seja trabalhado sistemas de gravidez na adolescência, tudo com teatro, que nem era feito antigamente. Acho que a Joelma tinha um grupo de teatro, então eles falaram que era muito melhor, que chegava em casa quando criança e passava para os pais, porque a palestra só não ajuda muito, eles não prestam muita atenção. Outro assunto do nosso grupo foi que a gente tem visto na área da saúde muitos estagiários que estão ocupando o lugar de profissionais. O estagiário é uma peça importante, mas como um auxiliar do profissional. Que não seja colocado o estagiário para substituir o profissional, e sim o estagiário para auxiliar o profissional. E uma sala especial de atendimento a adolescentes, onde eles sejam atendidos sem ficar ali junto com as outras pessoas, porque eles se sentem inibidos. Eu já vi uma adolescente de 13 anos, grávida, falar que foi no posto de saúde, mas que tinha muita gente na sala da enfermeira e ela ficou com vergonha de pedir camisinha. Então vamos fazer uma sala, mas uma sala não para ser uma sala escrita lá, sala de atendimento ao adolescente. Uma sala onde haja um profissional responsável e capacitado para esse fim. Então as nossas propostas eram essas. Boa tarde. O nosso é o eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade. Nós percebemos que falta uma ocupação para os adolescentes, para as crianças também. Falta uma área de lazer, onde eles se sentem seguros ali para estar ali. Falta atividades recreativas, cursos gratuitos, torneios de todas as esportes, de todas as modalidades de esportes. Falta pontos de encontros, praças, locais apropriados para exercícios, locais para eles pegarem e mostrar o que eles têm melhor, porque tem muitos que se destacam na música, no teatro, na cultura, tem muitas coisas. Festivais variados, desfiles das escolas, que as escolas preparem alguma coisa, gincanas em geral, hortas comunitárias em cada comunidade, cinemas ao ar livre, pista de skate e que houvesse palestras em geral, variadas também. Nós achamos como fragilidade que falta envolvimento das crianças e de adolescentes na elaboração e discussão de seus direitos. Que eles, falta envolvimento deles mesmo. E a estratégia é criar nas escolas comissões e alunos para realizar discussões sobre os direitos e deveres dos mesmos. A segunda prioridade destacada foi a falta de participação ativa da sociedade na elaboração das políticas públicas. E nós destacamos como estratégia ter um líder em cada comunidade para representar as crianças, os adolescentes e todos. Pode ter um líder adolescente e outro adulto, ter um líder em cada comunidade. Na pergunta geradora 2, quais as fragilidades e estratégias para a implementação
do plano decimal. A primeira prioridade e a fragilidade que nós achamos foi a falta por parte da sociedade de conhecimento das políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes. E a estratégia foi fazer estratégias municipais de mobilização para a divulgação das políticas públicas da criança e do adolescente. E a segunda prioridade, falta de espaço para as crianças e adolescentes debaterem e expressarem suas opiniões acerca das políticas públicas que os norteiam. Falta de espaços seguros e adequados para o lazer de crianças e adolescentes, que já foi comentado. Então, nosso grupo é do eixo 3, Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Nós apontamos como uma fragilidade no município, na construção do plano decenal, a fragilidade na estrutura familiar. Na questão de falta de emprego dos pais, que geralmente têm que ir para outros municípios para trabalhar, deixando os filhos só nos cuidados da mãe e a mãe acabando não dando conta da educação dos filhos sozinhas. Geralmente não é um filho só, são famílias grandes e assim o adolescente vai crescendo e sem ter a figura paterna do lado. Também tem outros fatores, às vezes a mãe é sozinha, às vezes é criada por avós, então falta essa estrutura da família ali para dar esse exemplo, um bom exemplo para os filhos. Foi sugerido então a criação de grupos de convivência e apoio e troca de experiências pela equipe daí da assistente social, psicólogo, que daí é a segunda prioridade, que é a falha nesse trabalho em rede, por falta de profissionais. Acaba não funcionando, mas não por falta de vontade, por falta de profissionais para atender. Né? Então, estratégia para resolver esse problema também é equiparar, contratar mais profissionais suficientes para atender a demanda do município. A fragilidade na implementação do plano é a dificuldade de segurar essa convivência familiar. Então, uma das estratégias para resolver esse problema seria a geração de emprego, fora, entre outros fatores que daí vão ser discutidos nesse grupo de apoio e fortalecimento dos laços familiares. A segunda prioridade é a falta de profissionais para atender nessas funções. Nós estamos há não sei quantos anos, uma psicóloga no município para atender as escolas, atender CREAS, CRAS, fórum, né? A Cristina agora, que entrou mais assistente social, mas ficou também bastante tempo atendendo sozinha, se virando para conseguir dar conta de tudo e acaba que daí o pessoal cobra, mas não funciona, não atende. Mas infelizmente é aquela falta de profissionais qualificados. Deveria também abrir e daí a estratégia para resolver um pouco esse problema seria a realização de concurso, mas com mais vagas, porque vai ser realizado o concurso público, mas por causa do município, de acordo com a lei, não pode contratar mais profissionais que foi lançado em edital, acaba que não vamos conseguir resolver, mas está a proposta aqui então para a contratação de mais profissionais no atendimento às famílias. Boa tarde. O eixo 4. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Pergunta da dona 1. Quais as agilidades e estratégias para a construção do plano decenal de direitos humanos da criança e adolescente? A primeira prioridade foi a falta de incentivo por parte da comunidade no esporte e no lazer, para que seja mais incentivado mais a lazer, né? A estratégia, uma estrutura melhor, um espaço dedicado à cultura. Exemplo, expor talentos locais, teatros, folclóricos e academia ao ar livre. A segunda prioridade foi a falta de um profissional no telecentro da biblioteca pública, porque ali muitas vezes as crianças chegam ali, sites impróprios, a gente sabe, esses profissionais
ensinar essa criança, tipo, a criança não mexe só lá, ela tem o celular com internet, tem internet em casa. Então, um profissional, a sugestão seria dar palestras nas escolas contra esse tipo de coisa, tirando as crianças, né? Então, a segunda prioridade é a falta do profissional de informática e a solução, a estratégia, o profissional capacitado na área para que sejam orientados ao perigo da internet. É o que eu falei, né? Então, o segundo aqui, a pergunta vereadora 2. A primeira prioridade, universalização de acesso e segurança permanente da criança e do adolescente na educação básica de qualidade, respeitando e valorizando a diversidade. Uma estratégia, fortalecer a educação de qualidade através de ações articuladoras com áreas setoriais, especialmente de esporte, cultura, tecnologia de informação, direitos humanos, meio ambiente e participação da comunidade escolar. A segunda prioridade, a falta de incentivo por parte da comunidade e dos jovens, falta de interesse. Estratégia, ampliar programas sociais e educacionais, ampliando com condições que ofereçam a cultura e ao lazer. Então seria isso. Boa tarde. O nosso grupo debateu o eixo 5, referente a direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que é um requisito bem oportuno aqui para a nossa cidade. Nossos jovens, eles estão bem ociosos, com falta de emprego, né? Se já falta produto, então imagine para os nossos adolescentes. Então nós debatemos, o debate foi bem rico, bem construtivo, e nós chegamos às seguintes conclusões. Que a primeira prioridade seria a mobilização social em conselhos, a sociedade se organizar em conselhos para cobrar as mudanças e trocar ideias também referente a esse assunto. O primeiro passo é esse, mobilização social, como nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo, trocando ideias, cobrando os direitos, falando sobre os deveres. Uma estratégia para conseguirmos cumprir essa fragilidade, superar essa fragilidade, essa falta de profissionalização para os nossos jovens, seria promover mais conferências, encontros organizados por grêmios estudantis também, fazer com que essa rede de proteção à criança seja efetiva através dos grêmios, das escolas, das associações de bairro, através do poder público, através do Ministério Público, fazer com que nós consigamos, gente, mobilizar a sociedade mesmo, mobilizar esses espaços, que a gente consiga ser ouvido e que os jovens consigam ter um pouco de espaço nesse mundo do trabalho. A nossa segunda prioridade é fazer com que a sociedade organizada, deste modo que já estamos começando aqui, através das conferências, dos conselhos, dos debates nas escolas, com que as leis que já existam referente ao trabalho, por exemplo, Pronatec, programas profissionalizantes que já existem e são pouco divulgados, sejam divulgados e que o município consiga esses programas para o município, que é um pouquinho difícil, tem um processo para conseguir, né? Mas que a gente consiga esses cursos para o nosso município. Porque o nosso município tem demanda. A realidade do nosso município requer alguns cursos profissionalizantes. Nós temos, em nível médio, o único curso profissionalizante no município da escola pública é a formação de docentes.
Então, nós precisamos de mais curso. E como que a gente consegue isso? Demonstrando para o poder público que existe demanda, existem jovens que precisam se profissionalizar no ensino público. Essa seria já a estratégia seguinte, né? Cobrar do poder público, dos respectivos fins lá, esta profissionalização dos jovens. Porque nós estamos falando de jovens de 14 a 18 anos em idade escolar. Se nós estamos falando desses jovens, então a escola também poderia propiciar esses momentos de profissionalização através do poder público, através do Estado, através da esfera federal também. A segunda pergunta era referente à implementação, então, dessas estratégias. Qual que é a primeira prioridade? Então, efetivar esses encontros, essa participação da sociedade, que é muito importante, nesses conselhos, nos fóruns, nas conferências, formalizar e implementar esses conselhos, que ainda nós não temos alguns conselhos formalizados e implantados. A estratégia seria, então, a formação e a regularização desses conselhos, dessas associações, para a sociedade poder se manifestar e conversar e trocar ideias, até mesmo com a associação comercial, para conseguir empregos para os nossos jovens. E esclarecer também a lei do aprendiz, né? Que o comércio às vezes não conhece, não emprega a pessoa lá com 14 anos, não traz ela como aprendiz, não sabe se dá para assinar carteira ou não aos 16 anos. Então está promovendo essa informação, essa divulgação lá para a nossa associação comercial também. A segunda prioridade é fazer com que a nossa força social, que a gente tem sim força social, a gente consegue ser ouvido através de fóruns, de documentos, de organização, que a lei seja cumprida, que os cursos realmente cheguem até Cantagalo, né? Às vezes dá corte de gastos, como a gente está vendo agora, passando por esse momento, mas a sociedade mobilizada consegue algumas coisas, a gente ainda consegue. E também esclarecer para a sociedade essas questões da profissionalização. Uma estratégia para isso, então, seria exigir mais cursos profissionalizantes, aumentar a demanda daqueles que nós já temos. Por exemplo, temos 2 formas de formação de docentes. Nós pedimos mais uma turma para esse ano de 2015, então seriam 2 primeiros anos e 1 segundo ano. Nós não conseguimos 2 primeiros anos, a gente conseguiu 1 primeiro ano só. Então, se mobilizar para que a gente consiga aumentar a demanda desses cursos também. E cobrar sempre do poder público, junto à rede de produção da criança e do adolescente, essa implementação desses programas e desses cursos de profissionalização, que são tão importantes para o jovem que está em momento de desenvolvimento, tanto psíquico como social e profissional. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas aqui participantes e presentes. Nós fiquemos trabalhando sobre o eixo 6 do fortalecimento das estruturas do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a pergunta geradora 1. Quais as fragilidades, as estratégias para a construção do plano decenal dos direitos humanos da criança e dos adolescentes? Então, uma das nossas fragilidades da construção do plano é a falta da participação da sociedade de pais, pois não há o devido interesse, por causa que, tipo assim, precisa de convidar as pessoas. Muitas vezes as pessoas se sentem repreendidas, aí eu não vou lá como convidada, vai que eles não querem que eu vá, não querem que eu participe, eu me sinto com vergonha muitas vezes. Então nós podemos convidar várias pessoas, pode ser por rádio, internet, usar os meios de comunicação, que não usar só para coisas ruins, mas também podemos usar para as coisas excelentes. Então, e a estratégia para incentivar a sociedade seria arrecadar brindes para sorteios entre a sociedade e os participantes em geral. Muitas vezes as pessoas vão lá, eu não vou lá porque talvez eu não ganho nada. Mas muitas vezes a pessoa, por causa de um brinde pequenininho, vem aqui e se sente motivada e não depois não precisa dar os brindes. Muitas vezes ela só vindo ali a se motiva para participar muitas outras vezes. Então, a segunda fragilidade é fazer praças com campos de vôlei, futsal, tendo xadrez, pode ter tênis de mesa, várias diversificadas áreas de academia ao ar livre, parquinhos, em locais
descentrais para unir a família. Muitas vezes a família não vem toda aqui, só vem os jovens adolescentes na pracinha. Ah, eu não vou lá, os pais, eu não vou lá por causa que é muito longe. Faz descentrado, não faz só no centro. Tem as vilas, tem as comunidades também que precisam fazer. Os jovens, com uma certa idade, eles querem fazer academia. Então, muitas vezes não tem dinheiro para pagar. Eles se sentem, podem causar depressão de tanta vontade deles. Eles pegam e procuram as drogas. Acho que as drogas vai ser solução se tiver uma academia ao ar livre. Não só os jovens podem fazer, como os mais idosos. Assim abrangendo toda a sociedade. Uma da segunda fragilidade que é a estratégia para a construção de praças de verbas federais, estaduais, municipais e a população como fiscais, fortalecimento de vínculos familiares, palestras e visitas. Muitas vezes eu falo, não tem verba para o município, tem verba sim, nunca foi, algumas vezes já foram recolhidos aos estaduais, federais, municipais, mas isso não vai uma vez lá e a gente consegue, a gente tem que insistir, persistir. Quando a gente quer uma coisa, que nem um sonho, a gente vai correr atrás, consegue um dia. Daí assim, fazendo várias praças de famílias, continuem juntos, se divertir junto, brincar, fortalecer o vínculo familiar. Aí poderia a sociedade pegar e contribuir, como fiscalizar, para não deixar ninguém depredado no patrimônio público, ajudar a fazer palestras também para unir a família, de forma que todos possam participar, não são 2 que são convidados, mas todos. E, por exemplo, assistentes sociais fazer as visitas nas casas, convidando as pessoas para participarem, carregar as praças, em geral. A nossa pergunta geradora 2, quais as fragilidades e estratégias para a implementação do plano decenal? Então, as nossas propostas para a implantação do plano seriam, uma das fragilidades a criação de projetos para as crianças e adolescentes, mas com a garantia de espaços físicos, alimentação, aulas diferenciadas, esporte, cultura, lazer, leitura e políticas de combate às drogas, exploração sexuais, entre outros. Então, a gente pegar e propor projetos, mas não adianta a gente fazer um projeto que não tem um espaço físico, não tem uma alimentação para aquelas pessoas que possam participar. A gente tem que pensar no todo, não só em algumas coisas. Pode dizer, não adianta trazer aqui, por exemplo, no Francisco, é montado a fazer de manhã e de tarde, e as crianças ali venham e ficam ali, não tem estrutura para o colégio, ficam num cubículo, é pior. Uma dessas estratégias seria realização de concursos públicos para contratar pessoas capacitadas para trabalhar, testes seletivos, contratação, solicitação de verbas federais, estaduais, complementação do município. Muitas vezes vem uma verba do estado do município para fazer um espaço físico e não tem a complementação. Às vezes fala um pouco e daí diz que não pode, mas não custa complementar um pouco, fazer uma política social como pode complementar. Outra fragilidade é a falta de cursos profissionalizantes e capacitantes para adolescentes com a capacitação para a rede do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para trabalhar em diferentes áreas. Não só fazer um tipo de curso, fazer vários tipos. Não só que, por exemplo, ele ganhe meia bolsa, mas ele possa ganhar integral, quem sabe assim ele se motive. A segunda estratégia é convidar a sociedade em meios à comunidade como rádio, internet, solicitar aos órgãos competentes cursos profissionalizantes de captação como Senar, Senac e disponibilização de verbas, ou seja, cercar de todas as formas que os jovens possam trabalhar e ajudar na sociedade. Então, é isso hoje, vocês que nós propusemos. Boa tarde a todos e a todas. Então, o nosso eixo ficou com quais as fragilidades e as estratégias para garantir a reforma política dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, digamos assim, a gente trabalhou no nosso grupo como que poderia estar sendo feita essa reforma nos conselhos. Então, a gente identificou ali 2 fragilidades. Primeiro, como é um conselho que está trabalhando ali a questão dos direitos da criança e do adolescente, a primeira coisa que deveria ter é um adolescente fazendo parte
desse conselho. Então, a proposta nossa é que para a próxima eleição já tenha um adolescente como titular e um suplente para esse conselho. Segundo, que a gente identificou, que eu acho que não é só nesse conselho, mas em todos os conselhos, é a falta de comprometimento dos membros. Porque às vezes você vem aqui, você é escolhido, você é eleito, mas quando é para chamar para uma reunião, você tem que ficar lá o dia todo no telefone. Por favor, hoje de noite tem reunião, hoje de noite tem reunião, e às vezes não dá cola. A gente que participa de vários conselhos sabe disso, eu participo, eu sei, às vezes chega lá, não dá cola. Por quê? Porque as pessoas não são comprometidas a participar, não levam a sério. Então essa foi uma das fragilidades que a gente encontrou e que a gente sugere que essas pessoas, a partir de agora, quando forem eleitas, né, para fazerem parte do conselho, elas sejam mais comprometidas com aquilo, né, mesmo porque você vai estar não só sendo comprometido com você, mas com as pessoas que te escolheram para ser representante, né? A gente também questionou ali, como prioridade, uma maior divulgação, né, das deliberações do conselho, então que vá para o jornal, que vá para a internet. Hoje tem, só gostaria de pedir lá atrás, tem muita conversa, dá para vocês prestar atenção, senão depois na hora de votar, vocês não vão estar sabendo que estão votando. Então, tipo assim, hoje nós temos internet, rádio, revistas, jornais, então que isso seja exposto mais na mídia para que toda a população tome conhecimento disso. Que as deliberações também sejam realmente cumpridas, gente. Outra coisa, de nada adianta nós ficar aqui hoje o dia todo discutindo, né, fazendo essa mesa redonda, eu dou ideia, a Diana dá ideia, São Valdir, todo mundo aqui, ideias maravilhosas que vocês perceberam que os nossos adolescentes aqui têm, né? Os nossos adolescentes estão capacitados para estar aí, né, de repente até dando palestra, porque deu para perceber aqui, porque falam muito bem, tem uma oratória muito boa. Mas de nada adianta a gente fazer tudo isso se isso daqui não sair do papel. Então a gente tem que estipular prazo. Até tal dia isso tem que ser cumprido. Se não for, a gente vai ter que tomar uma atitude, né, São Valdir? Porque a gente vê muitas vezes essas conferências assim, não estou fazendo uma crítica aqui, mas em todos os lugares faz as conferências, coloca as propostas e elas não saem do papel. Não só aqui nessa conferência, mas em outras também, em outros municípios também, mas que elas realmente sejam cumpridas, né? E uma forma de incentivar também mais a participação dos adolescentes, crianças e adolescentes nesses conselhos, para estar inseridos, entender o que está se passando, é fazer seminário nas escolas, para incentivar a participação deles. E esses seminários, como eles já citaram aqui, você consegue prender a atenção de uma criança 7 minutos. Não se iluda que mais de 7 minutos não presta atenção, não. Tá? É 7 minutos que uma criança presta atenção. Depois disso, ela já distorce. Então, esse seminário, não pense num seminário de 1h30, 2 horas só falando para crianças. Então, vou ter que usar outra estratégia, outro método. Teatro, música, né? Teatro de fantoche, dança, chegar neles de alguma forma, mas para que ele entenda o recado. Né? Também a gente questionou lá que para o conselho também ficar fortalecido, seria interessante a participação do sistema judiciário, com um titular e um suplente, que é o único que está faltando dentro do conselho, um representante do judiciário. Depois nós temos aqui também, seria mais outra pergunta, quanto à autonomia administrativa financeira dos conselhos. Quais as propostas vinculadas à autonomia administrativa dos conselhos? Então nós chamamos 2 propostas. A primeira, que esse conselho tenha um espaço físico, estruturado, com um computador, com mesa, com cadeira, né? Que esse conselho, você chega num lugar e ali que é onde vai ser atendido pelo conselho, tem uma pessoa responsável lá. Tá? Mas para isso, quem que vai dar autonomia financeira? Aí, infelizmente, Cláudia, é o Executivo Municipal. De quem vai estar é o Executivo Municipal. Segunda prioridade seria criar uma secretária executiva dos conselhos. Porque hoje a gente sabe que, acho que é a Cristina, né, Cristina? Atualmente é a Cristina. Mas ela não é só disso. Ela tem N coisas para fazer.
Então acaba sempre sobrecarregando a pessoa. Então se tivesse uma secretária executiva de todos os conselhos de assistência, ela ia estar trabalhando para todos os conselhos nessa sala que a gente pediu e quem quer manter também o executivo municipal. Então essa é uma das nossas propostas. E assim, para finalizar, eu acho que o mais importante de tudo aqui hoje, que foi discutido, eu acho assim que o mais importante é que todas essas propostas que foram discutidas aqui e que vocês colocaram em pauta e identificaram, enxergaram, eu achei bem interessante que os adolescentes, as crianças enxergaram o problema. Não pensa que eles não enxergam, eles veem, eles sabem onde está o problema. É que elas saem do papel. Que realmente, para o próximo ano, próximos 10 anos, nós tenhamos aí praças, pistas de skate, como eles pediram, grupos de teatro, música, dança, etc, etc. Que a gente realmente consiga cumprir com isso daqui. Era isso. Obrigada.